Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio, lição de número 11 dessa revista, segundo trimestre de 2024. Hoje nós vamos estudar a realidade bíblica do inferno. Um assunto difícil, um assunto que muitas pessoas evitam comentar, evitam pregar. Algumas pessoas evitam até pensar nesse assunto, de tão difícil que é. É um assunto triste, tenebroso, angustiante. E por causa dessa dificuldade em relação a esse assunto, muitos ao longo da história já decidiram não acreditar que o inferno seja real, que o inferno seja uma realidade. E para o diabo isso é uma satisfação, né? Isso aí para o diabo é ótimo. O diabo tem duas coisas que ele deseja muito. Primeiro, que você não acredite que ele exista. E depois que você não acredite que a condenação que foi preparada para ele e para os seus seguidores, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, ele não quer que você acredite também nessa realidade. Mas o inferno é uma realidade. Foi falada por Jesus, Jesus que era o próprio amor em pessoa, Jesus que era a bondade em pessoa. Ele veio aqui e falou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E é de se entender por que ele fez isso. Ele fez isso porque ele veio aqui morrer para nos salvar exatamente dessa condenação. Então era muito bom, muito certo que ele falasse mais do inferno do que do céu. Nós quando vamos pregar, a gente sempre procura falar do céu, né? Oferecer uma oportunidade, uma saída para as pessoas. Mas você sabia que tem gente que não se converte ouvindo falar do céu? Tem gente que se converte ouvindo falar do inferno. Porque muitas vezes não tem muito interesse de ir para o céu. Não acredita 100% no céu. Como também não acredita muito no inferno. Mas às vezes ouve sobre a realidade do inferno, teme e então se encaminha para a salvação. Embora que nós precisamos nos encaminhar para a salvação, não por medo do inferno, mas por amor a Jesus. O motivo certo para aceitar Jesus como Salvador é o amor a Jesus e não o medo do inferno. Mas hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Hoje nós vamos ver que muitas pessoas decidiram não acreditar, né, nessa realidade. Para muitos hoje, a doutrina do inferno, para muitos hoje, falar sobre o inferno é simplesmente um método, um meio para amedrontar as pessoas e fazer com que elas permaneçam na religião, permaneçam sujeitas à religião. Mas independente disso, independente de como essas pessoas enxergam o inferno, é uma realidade. O título da lição diz: a realidade bíblica do inferno. Nós vamos ver que a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre o inferno, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas o inferno não é só uma realidade bíblica. O inferno é uma realidade em si. Tá bom? E ele foi criado para a condenação do diabo e seus anjos. Não foi feito para seres humanos. O texto áureo traz um alerta muito importante, traz um alerta estarrecedor. Mateus 25 e 41 vai dizer: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui surge uma pergunta: se o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, por que os seres humanos vão para lá? A resposta é bem simples. Vão para lá porque decidiram não seguir a Deus, decidiram não seguir a Jesus, preferiram seguir o diabo e as suas obras, preferiram amar o mundo, preferiram não entregar suas vidas para Jesus. Então, se tornaram durante suas vidas partidário do diabo. Então, receberão o mesmo destino que ele. E toda pessoa condenada ao inferno é amaldiçoada, é maldita. Por isso Jesus diz aqui: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E Jesus deixa bem claro, o que Jesus está evidenciando com a última parte desse versículo é a sua justiça, é a justiça de Deus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deixa bem claro que não foi preparado para o ser humano. Não é o desejo de Deus para nenhum ser humano. Como também eu tenho certeza que não era o desejo de Deus para o diabo e seus anjos. Mas eles optaram por isso. E todo ser humano que ignora essa realidade, que faz questão de viver a vida de pecado
com as vistas tapadas aí, fecha os olhos e segue a vida no pecado, no final, com certeza terá uma surpresa. A surpresa é essa. Depois que a gente morre, só tem dois destinos, ou céu ou inferno. É assim que o cristianismo prega, é assim que nós acreditamos e é assim que a Bíblia revela para nós a eternidade, com esses dois destinos, céu ou inferno. E isso é decidido aqui, é decidido em vida. É tão verdade que é decidido em vida que Jesus veio aqui intervir na nossa perdição. Lá no Éden, nós, humanidade, escolhemos o pecado. A partir de lá, todos nos tornamos malditos, separados de Deus. O pecado começou a fazer parte da nossa vida. E o pecado faz divisão entre nós e Deus, segundo o profeta Isaías. Então, a partir dali, a gente trouxe maldição para a nossa vida. A partir do pecado de Adão, a maldição entrou na nossa vida. E agora aqui, Mateus 25:41, Jesus deixa claro que aqueles que não se salvaram pela salvação preparada, aqueles que não entraram pela porta da graça, aqueles que não receberam Jesus como Salvador, serão malditos eternamente. Nosso objetivo hoje é mostrar, saber e compreender. Hoje nós vamos mostrar o pensamento humano a respeito do inferno, vamos saber como a palavra inferno aparece nas Escrituras e vamos compreender a doutrina bíblica do inferno. No item de número 1, o pensamento humano a respeito do inferno, nós vamos ter os filósofos e teólogos de mente cauterizada. No item 2, o ensino do universalismo e o alerta apostólico no item de número 3. No 1, filósofos e teólogos de mente cauterizada. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Como eu iniciei dizendo, as pessoas não querem nem pensar nesse assunto. As pessoas não querem ouvir falar desse assunto. Os crentes têm medo de falar nesse assunto. Os pregadores não querem tocar nesse assunto porque isso faz o pregador impopular. Mas você que é pastor da igreja local, você que é professor aí na sua igreja local, você precisa falar desse assunto, porque esse assunto é uma realidade. Nosso objetivo na vida cristã é ir para o céu. O meu, pelo menos, eu não sei qual é o seu. Eu não tenho objetivo de continuar sendo pastor em primeiro lugar, não tenho objetivo de fazer alguma coisa importante no templo, localmente. O meu único objetivo, não tenho objetivo de me destacar em lugar nenhum. Meu único objetivo é ser salvo, é ir para o céu. E o meu segundo objetivo é não ir para o inferno. Né? Então, se esse é o nosso maior objetivo, ir para o céu, não ir para o inferno, nós precisamos sim falar dessa realidade, para que isso se torne verdade também para as outras pessoas. Os filósofos humanistas, eles são os primeiros a dizer que o inferno é uma forma de pressionar as pessoas para permanecerem na religião, como eu já comentei. Mas a doutrina bíblica do inferno não visa isso. A Bíblia nem fala de religião. Né? A Bíblia fala de condenação e de salvação, são os temas principais das Escrituras. Jesus é o centro da Bíblia e ele veio para nos salvar. Eu pergunto, salvar de quê? Se não da condenação eterna. Né? Se a condenação não fosse eterna, por exemplo, um argumento de lógica aqui, se a condenação não fosse eterna, Jesus não precisava vir e morrer. Talvez o pecador suportasse passar um período de condenação e depois se libertaria e mudaria de lugar. Passaria do inferno para o céu, né? Como muitas doutrinas acreditam. Tem muitas doutrinas que acreditam numa redenção após a morte. Mas a Bíblia diz que depois da morte vai seguir o juízo e o juízo será perpetuado sobre a vida dessas pessoas, como a gente viu no texto áureo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A palavra eterno aí é que é o problema, né? De lá não se sai, não se escapa e não muda de situação depois da morte, somente durante a vida. Então, os filósofos humanistas, eles acreditam nisso, pregam isso, defendem isso, que o inferno é uma forma de pressionar as pessoas a permanecer escravos da religião. Teólogos modernos e pós-modernos também não acreditam na realidade do inferno, ou pelo menos não acreditam em um inferno eterno. Acreditam na condenação, muitos acreditam na condenação,
mas não acreditam que ela seja eterna. E hoje nós vamos deixar claro aqui que a condenação é eterna. Nesse comentário da lição de hoje sobre o inferno, a melhor recomendação é a gente se manter mais assim superficial. Porque quanto mais se aprofundar, quanto mais perguntas profundas a gente fizer, mais dúvida a gente vai suscitar, né? E eu aqui como professor, como ajudador seu aí, eu não falo só para minha classe na minha igreja, eu estou falando para centenas de pessoas, né? Estou falando para milhares de pessoas aqui no YouTube. E o meu objetivo não é criar dúvida na mente de ninguém. Ao contrário, é tirar as pessoas da dúvida e trazer para a lucidez bíblica. Então, eu não vou me aprofundar muito no assunto, não vou fazer perguntas de ateu aqui, não vou fazer pergunta de teólogos modernos, pós-modernos, não vou fazer perguntas de filósofos humanistas e qualquer tipo de filósofo que seja, porque eu não quero confundir ninguém e eu não quero complicar a cabeça de ninguém. Então vamos manter superficial aqui na lição, tá bom? Do jeito que a gente tá indo aqui, vamos assim, que eu acho que é o melhor conselho. Para se aprofundar nisso, aí precisava de sentar, uma reunião, né? Um churrasco para conversar bem de perto e comentar com profundidade mesmo. Mas não é o caso aqui na lição, não é muito indicado. Esse aí foi o item 1, filósofos e teólogos de mente cauterizada. São cauterizados porque não acreditam no inferno como realidade, não acreditam que o inferno seja uma coisa medieval, que essa doutrina não voga mais nos dias de hoje, e acreditam também que se há, não é eterna. Então, isso daí é a teologia moderna. Aí vem o ensino do universalismo. Eu vou deixar uma nota no blog. Eu estou lendo aqui na tela, no nosso blog, o link do blog está aqui na descrição. Desce aqui, tem gente que tem dúvida como é que faz para acessar a descrição do vídeo. Desce aqui abaixo, olhando aqui abaixo do limite da tela aqui do vídeo, vai começar a descrição, vai aparecer, se você estiver vendo no celular, vai aparecer mais. Clique no mais, vai expandir. Vai aparecer outro mais. Clique no mais de novo, vai abrir toda a descrição. Ali terão vários links dos vídeos que eu indico, dos meus livros, dos meus estudos, dos meus cursos. Dá uma olhada completa na descrição. E vou deixar na descrição o link da publicação dessa aula lá no nosso blog, para você copiar as notas, ver as notas de grego, de hebraico, tá bom? Ver a aula de hoje, você pode copiar, pode imprimir, pode montar o seu estudo a partir das notas que eu vou deixar aqui. Então, uma nota sobre o universalismo e o que é o universalismo está no blog, só clicar na descrição que você vai acessar. Outro argumento muito frequente, item 2, atualmente, é o falso ensino do universalismo, que diz que no final das contas todas as pessoas vão para o céu. Para eles não vai haver diferença de um assassino cruel, de um assassino hediondo, que matou, que estuprou, que cometeu coisas absurdas aqui nessa vida, e de uma pessoa que viveu fielmente, eticamente. Para eles, no final das contas, todos vão para o mesmo lugar. Mesmo os que forem condenados vão passar um tempo na condenação, mas depois vão passar para a salvação, porque Deus é amor, né? Mas não é esse o ensino bíblico. O ensino bíblico é: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por isso. O argumento principal do universalismo é que o Deus onibenevolente, o Deus completamente bom, o Deus que é amor, não condenaria as suas criaturas, os seus filhos, a uma condenação eterna. Então, no final das contas, até os demônios se salvariam, até o próprio diabo passaria um tempo na condenação, mas depois encontraria o seu caminho pelo amor de Deus. Mas não é isso o que a Escritura nos ensina. E no item 3 do tópico 1 a gente tem o alerta apostólico. Os apóstolos deixaram claro que nos últimos dias apareceriam falsos profetas e falsos mestres. O falso profeta é aquele que profetiza falsamente no nome de Deus. O falso mestre é aquele que ensina falsamente em nome de Deus. Quantas pessoas você conhece hoje falando: Deus me falou, Deus está falando, receba a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus, isso aqui estou fazendo em nome de Deus, quando Deus muitas vezes está muito longe daquilo ali. Deus não está falando nada, Deus não está inspirando nada, é tudo por conta da pessoa usando o nome de Deus. Mas o alerta apostólico deixa bem claro que as pessoas que desacreditam do inferno,
que as pessoas que pregam contra a realidade do inferno não estão vivendo o cristianismo bíblico. Porque Cristo, Jesus, a bondade em pessoa, foi o que mais falou sobre o inferno. Daqui a pouco, mais para frente aí, nos próximos tópicos, a gente vai falar mais detalhadamente. Mas a palavra inferno, traduzida corretamente do grego Gehenna, aparece 12 vezes nas Escrituras e 11 vezes saiu da boca de Jesus. Uma única vez da boca de Tiago. Então olha que Jesus, ele foi o que mais pronunciou a palavra. Ele foi o que mais falou sobre essa doutrina. O que os falsos ensinadores, os falsos mestres e os falsos profetas fazem, item 3, o alerta apostólico, eles fazem transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, e não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores, dizendo que eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. 2 Timóteo 3 e 5 e Mateus 7 e 15. Resistiriam à verdade, 2 Timóteo 3 e 8 e Êxodo 7, 11. Apostatariam da fé e dando ouvidos à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas, 1 Timóteo 4 e 1. E atualmente nós estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos, aos falsos ensinadores nesses últimos dias. Então, os apóstolos advertiram sobre falsos mestres e falsos profetas. E eu já expliquei para você como é, né? O falso profeta é aquele que profetiza falsamente em nome de Deus. O falso mestre é aquele que ensina falsamente em nome de Deus. Eu fiz uma publicação na comunidade do nosso canal aqui do YouTube, no início na semana passada, eu fiz uma publicação lá, indicando para vocês assistirem a nossa série O Inferno. Nós temos lá pelo menos uns 6 vídeos, falando de temas importantes a respeito do inferno. Vou indicar de novo para você, eu vou deixar essa série aparecendo agora aqui no card para você assistir. Se você ainda não assistiu, está assistindo a aula agora, vale muito a pena você ir lá e assistir esses vídeos. Para você assistir todos os vídeos, você vai gastar meia hora, no máximo. E você vai ter muitas informações importantes sobre o inferno, sobre a realidade do inferno, a necessidade do inferno. Temas importantes lá nessa série. Então eu indico para você. Lá nós temos os seguintes vídeos. A etimologia da palavra inferno é um vídeo rápido de 9 minutos, mas ali eu vou falar sobre todas as palavras do grego e do hebraico. Nós vamos ter quando o inferno foi criado, é um vídeo também muito interessante, também de 9 minutos. O inferno, uma necessidade moral para uma sociedade moralmente corrompida, também é um vídeo de 13 minutos. O inferno existe, uma afirmação, onde eu faço defesa de que o inferno existe. E por último, qual a duração da maldição no inferno? Você vai ganhar muito se você assistir essa série. Você vai poder pegar tudo o que foi falado nesses vídeos e usar no seu comentário, na sua lição desse domingo, que é a realidade do inferno. Agora aqui, como a palavra inferno aparece na Bíblia, tópico 2. Aqui no tópico 2, então, a gente vai ver as palavras traduzidas por inferno que aparecem no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a primeira palavra que a gente vai destacar é o hebraico Sheol. Sheol é o lugar dos mortos. Sheol é o mundo inferior dos mortos. É traduzido também como sepultura, como cova, e é traduzido também como inferno. Mas a gente vai ver hoje, e se você assistir os vídeos que eu indiquei na nossa série O Inferno, você vai ter muito mais detalhadamente qual é a única palavra que deve ser realmente traduzida por inferno. Sheol fica bem traduzido como mundo dos mortos, mundo inferior dos mortos, sepultura e até como cova, né? Inferno vai ficar mais bem traduzido no Novo Testamento, com palavra grega que a gente vai ver daqui a pouco. A palavra Sheol aparece 65 vezes no Antigo Testamento, sendo traduzida como sepultura, lugar para onde os mortos iam, conforme as referências que você tem aí
na sua revista. Os fiéis seriam resgatados desse lugar, conforme Salmo 16, 9 até o 11, 49, 15. Os ímpios não seriam resgatados de lá, conforme Jó 21, 13, 24, 19, Salmo 9, 17, 55, 15. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais em destacar o lugar para onde o corpo da pessoa ia do que propriamente o destino da alma dessa pessoa. Por isso que a gente não tem no Antigo Testamento um versículo que deixe claro a divisão do Sheol entre lugar para perdidos e lugar para salvos. A gente não tem um versículo claro para isso. Assim, o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento. O Novo Testamento vai deixar bem claro isso para a gente. Por exemplo, no caso da história do rico e de Lázaro, eu vou deixar mais um vídeo no card para você. Como é a vida depois da morte. Esse vídeo eu vou pedir para você assistir, porque vale muito a pena e ele vai elucidar isso que eu acabei de falar. No Antigo Testamento destaca-se mais o destino do corpo da pessoa. O corpo da pessoa morta descia para a sepultura, era sepultado. E para eles, a partir daí, o corpo estava então no Sheol, na sepultura literal. Mas nós acreditamos numa alma imortal, transcendental. Tanto judeus como cristãos não acreditam na destruição da alma, né? Na alma que perece depois da morte, mas numa alma que continua existindo depois da morte. Então, mas o Antigo Testamento destaca mais o fim da vida, que é a sepultura, a pessoa indo para a sepultura, mas o Novo Testamento não. Jesus na história do rico e de Lázaro, ele deixou muito claro para nós que existe uma vida que continua. E esse vídeo que eu indiquei para você no card, como é a vida depois da morte, eu vou fazer um comentário detalhado da consciência depois da morte, da vida que vai além da sepultura, com detalhes. Então vai valer muito a pena, vai elucidar muito, vai te ajudar muito na aula desse domingo aqui, a realidade do inferno, tá bom? Ali nós temos duas pessoas, uma feliz e uma infeliz, uma salva e uma condenada, uma maldita e uma bendita. Então vale a pena, assista esse vídeo. E o item 2, do tópico 2, a palavra traduzida por inferno no Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas por inferno. É o grego Hades, que é traduzida do hebraico Sheol. Nós temos também o grego Tártaro e o grego Guiena. Essas 3 palavras foram traduzidas no Novo Testamento, uma pela outra, por inferno. Mas a única palavra que significa realmente o inferno, a condenação final, a condenação eterna, que faz referência ao lago de fogo e enxofre, a última condenação, a morte eterna, é Geena. Geena é que é traduzida corretamente por inferno. A gente vai ver aqui, vamos ler aqui que vai ficar mais fácil, mais ordenado. A palavra Hades significa lugar de castigo, segundo Mateus 11, 23, Lucas 10, 15, 16, 23, que você tem na revista. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da sua vida, segundo as referências que estão aí também na revista. Então, o Hades não é o lugar final, como o Sheol também não é o lugar final. Hades e Sheol são paralelas, uma grega, uma hebraica. A Sheol é o hebraico do Antigo Testamento, para o lugar dos mortos, e Hades é o lugar dos mortos no Novo Testamento. Então a gente tem essas duas palavras que significam a mesma coisa. Hades também pode ser traduzido por sepultura, pelo lugar para onde vai o corpo da pessoa que morreu. Já o Tártaro traz a ideia de um abismo profundo. O Tártaro, segundo a crença grega, a mitologia, é o mais profundo abismo do Hades. Segundo as escrituras, os anjos, aqueles anjos ferozes, aqueles anjos caídos que serão libertados lá no Apocalipse, eles estão presos no Tártaro. Inclusive, nós estamos gravando uma série, o Apocalipse sendo comentado versículo por versículo, somente para membros. Se você tiver curiosidade de ver o meu comentário do Apocalipse detalhado, acho que nós já estamos no 4º vídeo, né? E a gente vai gravando pouco a pouco.
Só se tornar membro, é para todos os membros de todos os níveis, então se você se tornar membro de qualquer nível, você vai poder assistir essa série. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição, caso você queira dar um clique. Então, o Hades é o lugar de castigo, é o lugar para onde vão os mortos, é o mundo dos mortos, igualzinho Sheol, só que é grego, e Tártaro é o abismo mais profundo do Hades, e depois a gente tem a palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, sendo pronunciada 11 vezes pela boca de Jesus e uma vez por Tiago. Ela é o castigo eterno. É uma palavra que deriva dos termos hebraicos que formam o composto, a palavra composta Vale de Inom. Guiena é o Vale de Inom. Lá onde os adoradores do deus Moloque sacrificavam seus filhos a essa divindade, no segundo livro dos Reis 16:3 e 21:6. E não por acaso o profeta Jeremias ele se refere ao Vale de Inom como um lugar de julgamento, em Jeremias 7:32 e 19:6. Já no tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava, em que se depositava, que se queimava o lixo da cidade. E essa palavra recebeu um simbolismo de castigo eterno, de fogo eterno e de julgamento eterno no Novo Testamento. Por isso ela é comparada, ela é usada metaforicamente para se referir ao inferno. Eu não sei se você já visitou o lixão aí da sua cidade. Eu já visitei aqui o lixão da cidade aqui de São Paulo, aqui de São Bernardo do Campo, onde eu moro, várias vezes. E uma coisa que eu percebi lá é que o fogo não se apaga. Porque o lixo vai se decompondo e vai formando gases, e esses gases escapam do monte de lixo. Quando entra em contato com a atmosfera, pega fogo. Então, sempre tem fogo no lixão. O fogo fica queimando lá eternamente. Enquanto tem lixo apodrecendo e em transformação, gera gás que pega fogo. Então, isso é uma metáfora para a expressão onde o fogo nunca se apaga. Jesus estava falando de uma coisa que as pessoas viam. Jesus estava usando o lixão da cidade para dar a ideia de como seria um lugar, o lugar de condenação. Então, no Novo Testamento, Hades é o lugar dos mortos, equivalente ao Sheol do Antigo Testamento hebraico. Tártaro é o mais profundo abismo do Hades, onde estão presos aqueles anjos que serão libertados no final dos tempos. O livro do Apocalipse vai falar disso. E a Geena é o verdadeiro inferno, o lago de fogo e enxofre, a condenação final. O Sheol não é eterno e também o Hades não é eterno, mas a Geena, o lago de fogo e enxofre, esse é eterno. As pessoas que atualmente estão no Hades, elas depois serão condenadas ao inferno definitivo, final, condenação eterna, que é o lago de fogo e enxofre. No julgamento final, a morte e o inferno darão os mortos que neles havia. É o Hades. Esse inferno aí é o Hades, que vai entregar os mortos que estão agora aguardando o juízo. Depois que passar pelo juízo, então será lançado na Geena, que é a condenação eterna. Então o Hades é um lugar transitório. É o lugar para onde as pessoas que morrem sem Cristo vão agora. O seio de Abraão é o lugar para onde as pessoas que morrem salvas vão agora e aguardam. Então quem está no seio de Abraão depois do julgamento vai para a salvação eterna e quem está no Hades vai para a condenação eterna. É assim que o cristianismo tradicional, conservador, entende a doutrina bíblica de céu e inferno e o estado intermediário dos mortos. E agora o tópico de número 3, a doutrina bíblica do inferno. Aqui a gente vai ter 3 itens. O primeiro, o conceito bíblico de inferno. O segundo, o que ensina essa doutrina. E o terceiro, o castigo será eterno. Item 1 do tópico 3. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. À luz de Mateus, então, 25:41, o inferno é um lugar real, porque Jesus enviará para lá os condenados. A condenação que é real, a condenação do inferno que é real, receberá pessoas que não viveram para Deus.
Tem uma frase muito importante, aparece, eu já vi essa frase no Instagram, com a foto do Billy Graham. Não sei se a frase é dele, se alguém souber de quem é, quiser deixar um comentário, fique à vontade. Que diz assim: a maior insanidade é viver uma vida inteira sem tempo para Deus e depois querer passar a eternidade com Deus, né? Então olha que absurdo. Ninguém quer ir para o inferno, mas muita gente vive uma vida inteira de 60, 70, 80 anos aqui na Terra e nunca tem tempo para Deus. E depois quer passar a eternidade com Deus. No último momento, no último suspiro, quer uma absolvição, um perdão, um apagamento completo dos seus pecados, para que possa ir morar com Deus. Mas durante sua vida aqui na Terra não teve tempo para Deus. Recebia convite para ir para a igreja, não tinha tempo. Recebia convite para ouvir a palavra, não tinha tempo. Ganhava, até muita gente ganhou Bíblia para ler, mas nunca leu, nunca gastou tempo lendo a Bíblia. Mas no celular, né, passa a maior parte da vida. Então, não é justo, não é certo, né? Viver uma vida sem tempo para Deus, depois querer passar a eternidade com Deus. Então, à luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar desse para os seres humanos, aqueles que ele criou à sua imagem e semelhança, mas fez para o diabo e seus anjos. A condenação do inferno não foi feita para seres humanos. Esse é o conceito bíblico. Essa é a revelação bíblica sobre o inferno. Inclusive, você não percebe o inferno no ato da criação. Vai dar uma olhadinha na nossa série lá sobre o inferno. Lá eu vou fazer um comentário sobre isso. Deus cria os céus, cria a terra, cria tudo, mas não aparece a criação do inferno lá. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, a condenação é para o diabo, foi feita para ele, mas os seus seguidores receberão com ele a mesma condenação. O que a Bíblia ensina sobre a doutrina do inferno? Primeira coisa, que é uma realidade. É um ensino integralmente bíblico, segundo as referências que se seguem, que você tem aí na revista. Mateus 10, 28, 23, 33, Marcos 9, 43 e Lucas 12, 5 também. Esse lugar é descrito como um lugar de tristeza, de vergonha, de dor extrema e de agonia. O ser humano vai para lá de maneira integral, corpo, alma e espírito. Não existe esse negócio de separar o homem. Se você for dicotomista, você acredita no homem como corpo e alma ou corpo e espírito. Se você for tricotomista, você acredita no homem como corpo, alma e espírito. Na salvação ou na condenação, o homem é integralmente levado para um dos dois lugares. Não existe esse negócio de o espírito vai para Deus e alma e corpo é condenado ao inferno. O ser humano não se separa. O ser humano é indivisível. A gente só divide o ser humano para efeito de estudo. Mas o ser humano é um ser completo, integral. Quer ver um vídeo sobre tricotomia humana para você entender esse negócio de o ser humano como ser total, separado somente para efeito de estudo? Esse vídeo que está aparecendo no card agora. Item 3 do tópico 3, o castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como um castigo eterno. Fogo inextinguível, a palavra inextinguível faz referência a uma coisa que não se apaga, que não se acaba. Mateus 3, 12, Marcos 9, 43, 48. Fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago de fogo, conforme as referências que você tem aí na sua revista. Então o castigo eterno, ele se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependerem dos seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, a condenação definitiva e eterna, logo após o julgamento do trono branco. E para nossa conclusão aqui, eu quero deixar alguns versículos que vão fazer defesa do lago de fogo e enxofre, da Geena, como condenação eterna. Apocalipse 19, 20 diz o seguinte: e a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre.
E a gente vai ver que eles então são os primeiros habitantes do lago de fogo e enxofre. E a gente sabe pela Bíblia que o Hades é o reino intermediário, como eu já falei, é onde estão os mortos que morrem atualmente, aguardando para depois do juízo final, o juízo do trono branco, serem lançados no lago de fogo e enxofre. E a gente vê em Apocalipse 27, 9 e 10 o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E aí ele vai sair a enganar os que habitam sobre a face da terra. E que depois ele será lançado também no lago de fogo e enxofre, e a Bíblia destaca, onde estão o anticristo, a primeira besta, e o falso profeta. E o que eu quero destacar aqui é que depois de 1000 anos, eles ainda estão lá. E eles estão vivos. Então, olha, o tempo lá não é contado. O tempo é a eternidade. A Bíblia diz aqui, esse tempo de 1000 anos, que é referido aqui, ele é contado na terra. Mas eternidade não é tempo, eternidade é eternidade. Então, veja que depois de 1000 anos, quando Satanás for lançado no lago de fogo e enxofre, a Bíblia diz que lá estão a besta e o falso profeta. Ou seja, se passaram 1000 anos na condenação e eles ainda estão lá vivos, padecendo a condenação. Então, são 1000 anos sem nenhuma destruição. O que mostra que não haverá destruição do nosso homem interior na condenação. Na condenação as pessoas vão continuar vivas. Nosso eu interior, alma e espírito, unida ao corpo. Porque como eu disse, corpo, alma e espírito serão condenados. Corpo, alma e espírito serão salvos. É o homem completo, o homem total que será salvo ou condenado. E depois de 1000 anos, o falso profeta, que era um homem, e o anticristo, que também é um homem, ainda estarão lá depois de 1000 anos. Isso alude à condenação eterna. O tempo passa, mas não há destruição. Então, o inferno é uma realidade bíblica, e não só bíblica, né? É uma realidade. Você acreditando ou não, ele continua existindo. Essa realidade continua existindo. É isso por hoje, então. Espero ter contribuído aí na sua aula, espero ter ajudado com esses comentários. Se você assiste às nossas aulas, gosta do que você vê aqui, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. Sua inscrição é muito importante para nós. Compartilhe nossos vídeos, deixe sempre um like, porque fazendo isso você vai ajudar o nosso canal a crescer. Nós queremos fazer o canal crescer e queremos que essas aulas cheguem a todos os alunos do Brasil. Fique com Deus. E até a nossa próxima aula.